Abra a sua Bíblia no Evangelho de Marcos, capítulo 10, verso 35. Marcos 10, 35. Diz assim, o Evangelho de Marcos, capítulo 10, verso 35. Então se aproximaram dele Tiago e João, filhos de Zebedeu, dizendo-lhe: Mestre, queremos que nos conceda o que te vamos pedir. E ele lhes perguntou: O que quereis que vos faça? Responderam-lhe: Permite-nos que na tua glória nos assentemos um à tua direita e outro à tua esquerda. Mas Jesus lhes disse: Não sabeis o que pedis. Podeis vós beber o cálice que eu bebo, ou receber o batismo com que eu sou batizado? Disseram-lhe: Podemos. Tornou-lhe Jesus: Bebereis o cálice que eu bebo e recebereis o batismo com que eu sou batizado. Quanto, porém, ao assentar-se à minha direita ou à minha esquerda, não me compete concedê-lo, porque é para aqueles a quem está preparado. Ouvindo isso, indignaram-se os 10 contra Tiago e João, mas chamando-os para junto de si, disse-lhes: Sabeis que os que são considerados governadores dos povos têm-nos sob seu domínio, e sobre eles os seus maiorais exercem autoridades. Mas entre vós não é assim, pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que vos sirva, e quem quiser ser o primeiro entre vós, será servo de todos. Vamos ler todos juntos o verso 45? Pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Amém. Eu tinha 16 anos de idade, tinha começado a pregar a palavra, estava muito empolgado em ser um pregador, e eu estava interessado no poder do Espírito Santo, nos dons. Eu queria ser um pregador poderoso, queria ficar famoso. Eu pedi para a minha professora de escola dominical, que tinha muitos livros, que me desse um livro para eu ler, um livro bom, que fosse me instruir, me edificar. E ela me deu um livro, me emprestou um livro, cujo título era assim: Eu, um servo? Uma pergunta. Eu, um servo? Você está brincando. Ela me deu esse livro. Eu não gostei do tema. Eu quero poder, vem com o negócio de servir, ser servo. Mas eu li o livro. Aquele livro foi assim, um marco na minha vida, na minha história. Corrigiu as minhas motivações, corrigiu os meus planos, consertou motivações. E até um tempo atrás eu estudei esse livro aqui na igreja. Deve ser os 10 livros, entre os 10 livros que mais impactaram a minha vida. Eu, um servo. Nesse livro, Charles Swindoll explica esse texto aqui e dá uma ênfase especial no verso 45. Esse livro me ensinou, ali na minha adolescência, no início da minha jornada como pregador, no início, esse livro me ensinou que no reino de Jesus não tem celebridade, não tem grande pregador, pequeno pregador, grande pastor, grande líder, pequeno líder, não tem herói, não tem famoso, não tem hierarquia, não tem presidente, vice-presidente, não tem nada disso. Esse livro me ensinou que no reino de Jesus só tem um tipo de pessoas: servos. E que o dom que Deus estava me dando era somente para isso, para servir as pessoas, servir a igreja de Deus, servir as pessoas com o melhor. Recomendo você, vai lá, compra esse livro, Editora Betânia, estude, já é bem antigo, sensacional. Eu, um servo.
as minhas motivações foram corrigidas. Deus não está interessado em famosos, celebridades, em multidões. Deus só forma servos. Se você não serve, você não serve. Você pode ter aí o que for, hierarquia, não está dentro do plano de Jesus. Jesus falou, nesse mundo, nessa sociedade tem autoridade, tem os maiorais que mandam, que desmandam, que se orgulham, que ensoberbecem, que esnobam, que são superiores. No meu reino não é assim. No reino de Jesus não é assim, Tiago e João. Não tem essa ambição, não tem essa motivação. No meu reino não existe nada disso. E esse texto aqui eu decorei ao ler esse livro, pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar. E esses dois verbos têm sido assim a moto, né? O que tento guiar a minha vida desde os meus 16 anos. Você existe para servir e para dar a sua vida conforme Jesus. Eu quero ser breve com você aqui e falar sobre como é que a gente coloca isso em prática e como é que Jesus quer que a gente sirva o outro. Primeiro, Jesus está interessado na qualidade do seu serviço, não na quantidade. Na qualidade e não na quantidade. Pouco tempo depois eu li um outro livro do Billy Graham chamado Espírito Santo. E o Billy Graham, que foi o pastor mais famoso, mais evangelista, ele diz, provavelmente no céu, o meu tio, que era um homem simples, trabalhador braçal, que todo sábado à tarde ia limpar a igreja, ia capinar a igreja, ia cuidar da igreja, provavelmente, o Billy Graham dizia isso, provavelmente, o meu tio vai estar muito mais próximo de Deus do que eu. Porque eu recebi muito aplauso no mundo. Eu recebi muita glória do mundo. O meu nome foi famoso. E Jesus falou, quando você recebe muito aqui, você vai receber pouco lá. Então o Billy Graham falou, isso também me marcou. É a qualidade do seu serviço. Você pode servir um avô, uma avó, uma mãe, um pai doente. Você pode servir. Não precisa servir grande quantidade, mas a questão é, aquilo que você está servindo, uma pessoa só, você está servindo com amor? Você está servindo com coração? Você está servindo essa pessoa como se servisse o próprio Cristo? Que é isso que o Cristo falou? O nosso mundo está interessado em tamanho, mas Deus está interessado na qualidade, na motivação, na entrega, na devoção que você coloca no seu serviço. Alguém me contou, não sei se alguém me contou, eu li, que o Barack Obama estava dando uma entrevista e a jornalista perguntou para ele, qual é a pessoa mais importante da sua vida? E o Obama respondeu para aquela pessoa, nesse momento, a pessoa mais importante da minha vida é você. Porque eu estou conversando com você. Eu acho que o Obama tirou isso de Jesus. Porque Jesus, quando conversava com uma pessoa, ele se dava completamente àquela pessoa. A conversa de Jesus com a mulher samaritana é uma das coisas mais extraordinárias que existe. Ele está inteiro. Ele se dá, ele se entrega. Ele não está pensando na multidão. Ele está pensando na pessoa. Com quem ele está conversando. Com quem eu estou servindo. Então, no reino de Deus, no reino do mundo é a quantidade. No reino de Deus é a qualidade da sua devoção, da sua entrega, do seu amor. Talvez você cuide de uma pessoa que é parente seu e ninguém reconheça na família, você se mata. Está ficando doente. Deus está vendo. Ofereça isso como culto sagrado e consagrado ao Senhor.
você precisa limpar alguém, você precisa dar banho a alguém. Isso é mais santo, ou é tão santo, mais santo não, mas é tão santo quando participar da mesa do Senhor. Quando você serve alguém com amor, com inteireza, com devoção, como Jesus, o coração de Deus se agrada. Segundo, irmãos, nós precisamos servir com a confiança de que o serviço amoroso e doador é o maior poder que existe na Terra. Política não muda o coração de ninguém. Decretos não faz uma pessoa odiosa ser amorosa. Constituição não muda mentalidade. O poder irresistível, invencível, que mantém o universo, a órbita do planeta, é um Deus que se sacrifica, que se dá, que serve, que doa, que se entrega. Se você não crê nisso, você vai servir alguém, se ele não retribuir, você vai ficar com raiva dele. Se você não crê nisso, você vai se cansar de fazer o bem. Porque as pessoas são ingratas. Os índios pegavam lá as doações e voltavam de novo para a fila. Escondia lá e boa parte voltava. E você fala assim, que malandragem desses índios. Os meninos também. Então, se você não crê, o serviço, a doação, tem que ter fé de que isso que a gente faz, ainda que não tenha aplauso, reconhecimento, é isso que move o universo. É isso que muda pessoas, muda estruturas, muda nações. É isso. Você tem que acreditar nisso. E aí, acreditar nisso, você vai acreditar que, ao viver igual Jesus viveu, você vai fazer o bem para o outro e o bem para você. Porque o corpo humano, a sua mente, a sua psique, a sua formação, a sua estrutura física, nós somos criados para adorar, nós somos criados para contemplar, nós somos criados para agradecer e nós somos criados para servir. Então, quando você vive do jeito que você foi criado para viver, você é abençoado. Você é abençoado. Você faz isso, você crê nisso, e aí a sua vida, a sua mente, a sua alma é abençoada. E ao fazer o bem volta para você. Porque esse é um princípio eterno antes da criação do mundo. Deus, ao criar o mundo, Deus já criou esse princípio que estava nele, doar e servir. E nos fazer por amor. Então, quando você não vive assim, nada acontece. Mas quando você vive assim, abra a sua Bíblia em Isaías 58, um dos textos mais lindos da Bíblia, Isaías 58. Presta atenção nesse texto, verso 6. Isaías 58, verso 6. Porventura não é esse o jejum que escolhi? Que soltes as ligaduras da impiedade, desfaças as ataduras da servidão, deixes livres os oprimidos e despedaces todo jugo? Porventura não é também que repartas o teu pão com o faminto, e recolhas em casa os pobres desabrigados, e se vires o nu, o cubras, e não te escondas do teu semelhante? Então romperá a tua luz como a alva, a tua cura brotará sem detença, a tua justiça irá diante de ti, e a glória do Senhor será a tua retaguarda. Então clamarás e o Senhor te responderá. Gritarás por socorro e ele dirá, eis-me aqui. Se tirares do meio de ti o jugo, o dedo que ameaça, o falar injurioso, se abrires a tua alma ao faminto e fartares a alma aflita, então a tua luz nascerá nas trevas e a tua escuridão será como meio-dia. O Senhor te guiará continuamente, fartará a tua alma até em lugares áridos e fortificará os teus ossos.
serás como um jardim regado e como um manancial cujas águas jamais faltam. O que Isaías está dizendo, o que Deus está falando? Faça o bem, sirva, ajude, abençoe, reparta o teu pão. Você vai ser abençoado, você vai ser curado, você vai ser restaurado, você vai ser protegido, você vai experimentar isso. Comentei que ia falar sobre isso hoje, o Luke, meu filho, lembrou. Conta a história do homem lá que foi varrer a rua. Eu vou contar, Luke. Já contei, mas eu conto de novo. Lá de Londrina, pai da missionária, vida toda a esposa faleceu, ficou viúvo. Estava entrando em depressão, sem vontade de fazer nada. Um dia, ele lá, escuridão, como meio-dia, olhou para a calçada dele, estava suja, falou, vou varrer essa calçada. Aí ele viu a calçada do lado e a calçada da frente estava suja, ele varreu a calçada dos vizinhos. E quando os donos de casa chegaram, falou assim, oh, que gentileza, que bom que o senhor varreu minha calçada. Aí no outro dia ele acordou e falou, eu vou varrer a calçada de todo mundo. Aí no outro dia ele falou, vou limpar essa rua. Isso saiu na Folha de Londrina, história desse irmão. Começou a cuidar do jardim. A depressão foi embora. A depressão foi embora. Ele começou a fazer o bem. E o bem voltou para ele. Ele começou a abençoar. E a bênção voltou para o seu corpo, para a sua disposição, para a sua mente, para o seu coração. Você precisa acreditar que fazer o bem, que servir, que dar, é o princípio. Compartilhei o vídeo do presbítero Cabreira, lá em Madagascar, segundo país hoje mais pobre, de acordo com ele, lá da África, que tem a Missão Vida. A Missão Vida tem sua sede em Anápolis, criada pelo pastor Wildo Gomes dos Anjos. É o maior centro de recuperação de mendigos do Brasil. Começou porque o Wildo, quando era um adolescente, viu um mendigo caído e ele foi ajudar. E ele deu a camisa para aquele mendigo, e depois, quando ele voltou, o mendigo tinha morrido. O reverendo Wildo tem tirado gente da rua, e hoje ele está chegando em Madagascar, onde lá o pessoal não tem comida. E Deus tem abençoado esse homem. Você precisa mudar a chave. O sistema que a gente vive é ganhar, ganhar, levar vantagem, acumular, acumular, acumular. O princípio do reino é repartir, é doar, é servir. Por que as pessoas estão tão insatisfeitas, angustiadas? Por quê? Porque você não foi criado para ser assim. Você foi criado para servir. Esse é o princípio do universo. Esse é o princípio que Deus colocou. Contrariar essa lógica é contrariar a essência da sua alma. Seu ego pode se inflamar, mas sua alma deprime. Tem que ter alguma coisa a mais na vida. Por último, irmãos, brevemente, quando você serve e dá, você se torna parecido com Deus, parecido com Jesus. Deus é assim, Jesus foi assim, o Espírito Santo é assim. Quando você vive para servir e dar, você se torna parecido com Deus. Deus faz assim, Jesus fez assim, Jesus nos ensina a fazer assim, Jesus lavou os pés dos seus discípulos e ele faz assim. Torna parecido com Jesus. Eu fui pesquisar a Missão Kaiowá, ela é muito grande, muito grande. Eu falei, quem começou esse negócio aqui deve ter sido um santo, uma santa mulher de Deus. Pastor Albert Maxwell, americano, 100 anos atrás. 100 anos. Imagina o que era o Brasil em 1920. Imagina o que era tribos indígenas em 1920, aqui no Brasil. Imagine. Deus chamou ele para evangelizar os índios brasileiros. A gente viaja de ônibus, aí dá uma canseira, a voz fica ruim. Aí, nossa, dormir no chão. Esse cara andou a cavalo da Amazônia até o Mato Grosso do Sul. 4.800 quilômetros. Durante 8 meses. Enfrentou onça, bicho, malária, ficou doente. Para contactar tribos indígenas.
4.800 quilômetros. Quando ele chegou, ninguém acreditava que ele estava vivo. Ele falou, o melhor lugar para abrir uma missão é Mato Grosso do Sul. Os índios lá são mais pacíficos. Ele começou um trabalho missionário lá, em 1928. Imagine o que era isso aqui. Dourados, hoje, segunda maior cidade do Mato Grosso do Sul, tinha 2.000 habitantes. Não tinha estrada, não tinha nada. Esse homem veio fazer isso. Parecido com Deus, parecido com Jesus. Hoje o hospital atende 3.000 pessoas por mês. 2.000 crianças indígenas estudam diariamente nas escolas da missão. 2.000. 42 congregações plantadas. Nós fomos na inauguração da Igreja Evangélica Indígena. O presidente da Igreja Indígena Presbiteriana, presbítero Esaú Mamed, estava lá. Ele falou, eu nasci no hospital, eu fui educado na escola. E nós estamos formando uma nova geração de indígenas para a glória de Deus. O casal que traduziu a Bíblia, mais de 50 anos, para a língua Kaiowá. Tem a Bíblia Kaiowá. 50 anos de trabalho. Eu nunca tinha ouvido falar desses homens, dessas pessoas. Mas lá no céu, lá na glória, esses servos aqui estão desfrutando aquilo que Jesus mandou fazer, eles fizeram com toda a dedicação. Louvado seja o nome do Senhor. Tem uma fábula judaica, que hoje eu vou mudar ela. Ninguém sabe se é realmente histórica ou não, mas eu vou mudar um pouco essa história. Se eu viu do outro jeito, eu estou mudando agora a história. Um judeu e um palestino. O pai do palestino morreu criança ainda, eles eram primos, o pai criou os dois, como irmãos. Como irmãos. O pai morreu, eles já cresceram, começaram a trabalhar, eram amigos, irmãos. O palestino casou, tem filho, e o outro solteiro, o judeu. E eles começam a plantar, e eles fazem um acordo. Tudo que a gente colher, a gente divide, meio a meio para cada um. O palestino casado, tem filhos, pensa assim, quando eu ficar velho, meus filhos vão me sustentar. Meu irmão, quando ficar velho, ele não tem filho, ninguém vai sustentar ele. Não é justa essa partilha. Toda noite, ele ia lá no celeiro dele, pegava um saco de alimento e levava para o celeiro do seu irmão. O irmão dele, judeu, pensava, eu sou sozinho, eu não tenho filho para criar, o gasto do meu irmão é maior do que o meu, não é justo. Toda noite ele pegava um saco de alimento e levava para o celeiro do seu irmão. Uma noite, e quanto mais eles levavam, menos faltava. Estou levando e sempre tem. Estou levando e nunca acaba. Uma noite, eles se encontram, um levando e o outro levando. Eles se encontram. Eles deixam os sacos no chão e se abraçam. E choram. A lenda judaica diz que Deus no céu viu aquilo. E Deus chorou. E diz que Deus ficou tão impressionado que naquele lugar Deus construiu o templo. O templo de Salomão. É assim que Deus nos chama para viver. É assim que Deus nos chama para ser. Nesse livro, Eu, um Servo, eu li essa história que já contei centenas de vezes e me marcou profundamente. Europa pós-guerra, fome. Um soldado vê uma criança e a criança está parada em frente a uma padaria, a criança está babando de fome. O soldado vê aquilo, entra lá dentro, compra, entrega para a criança, sorriso. A criança não acredita que aquilo é verdade. E o soldado vira para ir embora, quando ele está saindo, ele sente alguém puxando a farda dele.
Ele se vira a criança olhando para ele, olhando bem nos olhos dele. A criança olhou bem nos olhos dele e falou assim: moço, moço, você é Deus? Você é Deus? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho. Esses são os dois verbos que devem dirigir a nossa vida: servir e dar. Vamos orar? Feche os seus olhos. Você crê na bondade? Você crê na esperteza, na maldade, na malícia? Será que você não precisa servir mais? Repartir mais? Será que o que você tem já não é suficiente? Esses irmãos deram esse testemunho aqui, muitos foram porque outros irmãos doaram. Os índios estão bem vestidos lá porque gente daqui tem doado roupa. Será que você não precisa mudar o seu estilo de vida? Tem tanta instituição precisando de voluntários, tanto ministério precisando de gente para servir, para ajudar. Nosso Deus, nosso Pai, louvado seja o teu nome, porque o Senhor é um Deus amoroso, doador, que se fez servo, que se fez carne, e Jesus viveu, doou, se entregou, amou, serviu, lavou os pés. Nos ajude a servir como Jesus serviu, a doar nossa vida, doar ao Senhor. Nos ajude, ó Deus, tira-nos do egoísmo, do egocentrismo, do isolamento, da vida vazia, fútil, de pura vaidade, uma vida apenas temporal, passageira, nesse mundo de tanta miséria, Senhor, de tanta desgraça, Senhor, nesse mundo de tanta gente faminta, Senhor, tanta gente faminta que não tem comida na mesa, Senhor. Crianças que não têm acesso à água potável, Senhor. Louvado seja o teu nome por aquela missão, pelos aqueles homens que obedeceram ao Senhor e sacrificaram a sua vida, pelo pastor Benjamin, que está lá há mais de 30 anos, a Margarida, pela Denira, tantos outros ali, ó Deus, que se doam em amor, que se entregam. Nos ajude, Senhor, a servir com amor. Aquilo que o Senhor nos deu, seja pequeno ou grande, seja dentro de casa, que a gente faça com todo o amor. Porque o amor é o maior poder do universo. É a força invencível, irresistível, indestrutível. O amor é o que cura a alma da gente. É o amor que lava, é o amor que restaura, é o amor, Senhor. É o amor que nos faz parecidos com Deus, porque Deus é amor. Então nos ajude, ó Deus, nos ajude a viver assim, como servos e servas de um Deus que se fez servo. Em nome de Jesus. Amém. Amém.